seja muito bem-vindo. Meu nome é Rangel Sena e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre alguns nichos promissores para que você empreenda na engenharia e na construção. Eu gravei anteriormente um vídeo falando um pouco sobre como você escolher a área que você quer atuar e aí muitas pessoas começaram a me perguntar, mas dá uma dica de nicho promissor para que a gente possa iniciar. Algumas pessoas que ainda estão um pouco perdidas e o objetivo não vai ser só um vídeo, na verdade eu vou fazer uma série falando sobre nichos promissores e cada série a gente vai abordar um nicho específico, falando sobre prós, contras e te ajudando de como começar nesse nicho. Bom, hoje eu quero dar uma geral sobre alguns nichos que eu considero promissores e aí a gente segue a série falando especificamente sobre cada um deles. Bom, na verdade, eu sempre considero que engenharia e construção, qualquer nicho que você for trabalhar, desde que você pense, como eu falei no outro vídeo, eu vou deixar aqui no card, para que você, se você não assistiu, você assista, que eu dou um direcionamento de como você escolher a área que você quer trabalhar e tal. Então, desde que você siga aqueles 3 passos que eu falo no outro vídeo, existe possibilidade de que você vai estourar, seja se você está trabalhando com a pintura, com impermeabilização, com um piso, com coberta, com construção, com galpão, não importa, você vai conseguir ter sucesso desde que você respeite esses 3 passos, beleza? Então, mas lógico que existem alguns nichos que são promissores e que você vai ter muita vantagem se você focar nesse nicho. Bom, primeiro, existem algumas empresas que são mais generalistas, aquela empresa que coloca assim, WYZ Construções e Reformas, ou Construções, Projetos e Reformas, Reformas e Construções, ou só Engenharia, enfim. Elas tentam ser mais generalistas e atuam com o que aparece, seja uma reforma, construção de uma casa, construção de uma igreja, construção de um supermercado, construção de um galpão. E existem empresas que elas fogem um pouquinho dessa generalização e elas tentam ser especialistas. Então existem empresas especialistas em recuperação estrutural, empresas especialistas em impermeabilização, em pintura, em piso industrial, dentro de piso industrial em algum piso específico de alta resistência, em pintura, dentro de pintura ou dentro de piso em pintura epóxi. E aí existe uma gama imensa que você pode ser especialista. Algumas pessoas pensam que se elas se especializarem demais, vai faltar serviço para elas. E na verdade é o contrário. Porque muitas dessas generalistas, quando pegam algum serviço mais específico, acabam terceirizando esse serviço. E vão em busca das especialistas. Mas falar sobre empresa generalista ou especialista vai ser alvo de outro vídeo em outro momento. E aí dentro dos nichos promissores a gente vai ter que tratar de empresas especialistas, porque se você é generalista você vai estar atuando em vários nichos diferentes. Bom, dentro dos nichos que a gente considera promissores, com a ressalva de avaliando o nosso mercado de Recife, região metropolitana, algum nicho que a gente considera promissor aqui talvez não se aplique ao seu mercado. Então é importante que você pondere bem e entenda um pouco dessa diferença. Mas, em geral, o nicho de reformas de apartamentos, lógico, se você quer atuar com reforma de apartamento, você vai concorrer às vezes com aquele pedreiro desenrolado, com aquele mestre de obras, que lógico que é diferente da estrutura de uma empresa, da estrutura de um negócio. Mas existem muitas reformas de apartamentos, principalmente apartamentos de alto padrão, que o proprietário, o cliente busca uma empresa para executar a obra dele. Por mais que essa empresa vá terceirizar alguns dos serviços específicos, mas ele quer concentrar a obra dele numa empresa. Então esse nicho de reforma de apartamento é um nicho bacana, um nicho muito promissor e que cada vez mais vem crescendo e ganhando espaço. Outro nicho seria o nicho de pintura. Aí pode ser uma pintura residencial, pode ser uma pintura industrial, pode ser pintura de prédios, ou então pode ser só uma terceirizadora. Existem muitas construtoras que elas estão construindo o prédio, mas a etapa de pintura elas terceirizam, ou a etapa de gesso elas terceirizam. E aí gesso, pintura, são nichos promissores.
Porém, se você for trabalhar com terceirização, você vai trabalhar com margens menores, ganhando no volume. Mas, como eu falei, a gente vai tratar especificamente de cada nicho que eu estou falando em um vídeo só para ele. Bom, pintura, reformas, o nicho de piso industrial, piso de alta resistência, piso que aguenta impacto, ou polimento de pisos, também é um nicho muito promissor. Aqui, pelo menos em Recife, região metropolitana, a gente tem muito galpão novo sendo construído e muito galpão sendo reformado. Bom, a gente também tem impermeabilização. Quem é engenheiro, arquiteto, mestre de obras sabe o quanto a gente tem problema com infiltração, o quanto o cliente sofre com infiltração. E para resolver infiltração, você vai ter que ter impermeabilização. Muitas empresas, por conta dos 5 anos de garantia, elas ou terceirizam para um especialista ou elas não querem nem se meter a trabalhar com esse serviço. E aí existe uma grande possibilidade de você se tornar uma referência em impermeabilização e ganhar bastante mercado com isso. Além disso, você pode trabalhar com a parte de manutenção predial ou a parte de manutenção industrial, que também são ambos nichos muito promissores. Você pode trabalhar com a parte de recuperação de estruturas, ou você pode trabalhar com a parte de construção de casas de alto padrão. A maioria das pessoas, a maioria dos clientes que vão construir uma casa de alto padrão, elas não vão ficar na mão do pedreiro ou na mão do mestre de obras numa estrutura desorganizada. Eles vão buscar uma empresa, algo mais organizado, que possa dar uma estrutura, que possa dar garantia e que vai iniciar e terminar a obra. Então, esses são alguns dos nichos que hoje a gente considera como promissores, que se você empreender num deles, desde que você siga os 3 passos no vídeo que está aqui no card, você vai ter muito sucesso. A gente vai falar sobre cada um deles nessa série de nichos promissores. Então, se tem algum nicho que eu não falei, que vocês têm vontade de empreender ou querem saber se é promissor, então deixa aqui nos comentários o nicho que você tem curiosidade e aí a gente vai conversar nos próximos vídeos, beleza? Muito obrigado e até a próxima.